E abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos fazer essa leitura hoje em pé. Então, você abra comigo Jonas, no capítulo 1. Nós leremos somente um verso do capítulo 1 e leremos o capítulo 2, os primeiros 10 versículos. Jonas. É ruim de achar Jonas? Tem um índice na Bíblia, não se preocupe. Vá lá, tem o número da página, você rapidamente encontra. Não desanime. Não é o tema da mensagem, mas não desanime. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, Jonas, capítulo 1, versículo 17. E continuaremos na sequência do verso 1 ao 10 do capítulo 2 de Jonas. Diz assim: O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos mares, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito Deus, eterno Pai, estamos diante do Senhor, da tua santa presença. E agora clamamos pela direção poderosa do teu Santo Espírito sobre nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e preparar os nossos corações para receber a tua palavra. E que ela produza frutos para a eternidade. Que ela salve, que ela restaure, que ela nos anime, que ela nos exorte e que ela nos leve a um novo nível na oração e na prática dessa disciplina chamada oração ao Senhor nosso Deus. Nós agradecemos e desde já oramos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar. Queridos, eu creio que a grande maioria de nós, se não todos, conhecemos a história de Jonas. Um profeta que tinha duas características muito comuns a todos nós, ou a grande parte de nós, talvez não sua. Ele era desobediente e reclamão. Essa era o perfil de Jonas e nós conhecemos isso. Nós sabemos que esse homem ficou, como disse aqui o texto, por 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, sendo sacudido, enrolado, levando caldos um após o outro no estômago daquele peixe. Mas o texto que nós lemos diz que foi em meio a essa situação que Jonas tomou a decisão de buscar o Senhor através de uma oração. E hoje, a partir desse texto e desta oração feita por Jonas, eu gostaria de pensar com vocês sobre 4 verdades sobre oração. Por isso dei esse tema a esta mensagem. 4 verdades sobre oração. E essas verdades são necessárias, você vai ver que são importantes. Por quê? Porque nós estamos no começo desse ano, mas logo terminando o primeiro mês do ano, né? E os cultos de quarta-feira, esses cultos de oração, são cultos que as pessoas, ou esse público, esse grupo de irmãos que aqui está, via de regra, passa o ano aqui orando, buscando ao Senhor, esperando algo do Senhor, trazendo motivos de gratidão ao Senhor, mas nós sabemos da mesma forma que muitas vezes nós podemos desanimar.
nessa jornada e nesta caminhada. E este propósito, ou o meu propósito, o propósito desta palavra, é nos levar a caminhar esse ano, firmado nessas verdades, e que possamos passar o ano orando, e que possamos passar o ano crendo no poder da oração, e que possamos passar esse ano recebendo a bênção, estando na presença do Senhor, porque não há nada melhor do que se colocar na presença de um Deus Criador dos céus e da terra. Então, queridos, eu gostaria de que para isso nós olhássemos juntos, e que essas verdades, então, renovassem a nossa perspectiva sobre essa poderosa disciplina espiritual chamada oração. E que dessa forma, continuemos nela firmemente durante todo esse tempo. Para isso, eu começo com quem recebe essa oração. Se você olhou aí no verso 1, no verso que nós lemos, diz assim, no verso 1 do capítulo 2, lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. O Senhor era o Deus de Jonas. Veja, o texto não diz Jonas orou ao Senhor, e nem diz Jonas orou a Deus, mas diz que ele orou ao Senhor, o seu Deus. Nós temos uma verdade aqui. Diz o texto que este Deus era Deus de Jonas. A primeira verdade para mim e para a sua vida é essa: a oração é recebida por um Deus pessoal. Diga, Deus pessoal. Aqui nós precisamos destacar 2 pontos sobre esse Deus pessoal. Saber que existe um Deus, muitos sabem, queridos. Todo mundo diz, eu oro a Deus. Todos entendem um Deus universal, um Deus criador, mas um Deus que muitas vezes não é o Deus da sua vida, não é o seu Deus pessoal. E nós vemos aqui que ele era esse Deus pessoal de Jonas. E para que esse Deus, então, passe a ser o seu Deus pessoal, só existe um caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Ninguém pode chamar Deus de Pai se não for através da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você precisa ter passado pelo caminho da cruz para chegar a esse Deus pessoal. Então, esse é o entendimento sobre um Deus pessoal. Porque esse Deus pessoal, que passa a ser o seu Pai, através de Jesus Cristo, no momento em que você o recebe na sua vida como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, ele é um Deus que se torna o seu pai, e um pai conhece as necessidades do seu filho. Um pai ama o filho, um pai ouve um filho, um pai estende o braço em favor do filho. Mas para isso você precisa ter esse Deus como seu pai, o seu Deus pessoal, e isso na pessoa de Jesus. O segundo ponto que eu quero destacar ainda dentro desse Deus pessoal, é que diz que esse Deus pessoal era Senhor da vida de Jonas. E aqui cabe uma pergunta, e ela é fundamental, e precisa ser respondida individualmente por mim e por você. Deus é o Senhor da sua vida? Esse amém não saiu, porque eu disse, na verdade, que você responde para você. Então você não quis falar alto, amém. Mas é bom que você não tenha dito, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes fala, sim, claro que Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha vida. A gente repete isso e fala isso com a facilidade. O problema é a gente entender aqui o significado do Senhor. O significado do Senhor aqui é dono da sua vida. E essa situação de dono aqui tem que ser aquele que governa, que dirige e que sustenta a sua vida. O sustenta a gente gosta, mas o governa e o dirigem fazem parte da situação de relação entre servo e Senhor. Então, para que a gente possa responder essa pergunta, a gente entender que se nós somos servos, nós somos aqueles que nos submetemos totalmente a esse Senhor. Esse servo é aquele que não tem vontade própria. Você sabe por que é que Jonas foi parar dentro da barriga desse peixe? Sim ou não? Escola bíblica dominical, queridos. Quando era criança, não aprendeu a história do peixão que engoliu? Não sei se é baleia, não sei que peixe é aquele, mas um peixe engoliu esse homem. Por quê? Porque ele decidiu fazer a vontade de quem? Do Senhor ou dele?
Então, para a gente responder a pergunta se Ele é Senhor, nós temos que olhar para a nossa vida e saber se a gente está mais parecido com Jonas ou com o peixe. Porque o peixe estava fazendo a vontade do Senhor, sabia não? Porque quem mandou o peixe engolir Jonas foi quem? Deus. E o peixe fez o quê? Foi e engoliu. É mais obediente do que o Jonas. Será que você parece mais com o Jonas ou mais com o peixe? Agora não responda. Não responda. Mas é uma coisa para a gente pensar. Então, o Senhor, seu Deus, você tem que entender que Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, Ele manda. E se Ele manda, você e eu obedecemos. Amém? Então, queridos, essas verdades sobre oração essa verdade precisa estar viva na nossa vida. Quem recebe a nossa oração é um Deus pessoal e Ele se torna o nosso Pai através de Jesus e deste Senhor nós somos servos. Essa é a primeira verdade. E Deus responde à oração dos seus filhos e dos seus servos. Então, durante todo esse ano, durante todo o tempo da sua oração, lembre-se disso. Você ora a um Deus pessoal. Ele se torna seu Pai se você passar pela cruz de Jesus. E se você passar pela cruz, Ele é seu Pai e seu Senhor. Você é servo, e servo de um Deus amoroso, de um Pai cuidadoso. E aquilo que Ele te manda fazer, faça, porque vai te levar a lugares mais altos. Creia nisso em nome de Jesus. Não lute contra Ele, não vá contra Ele. Sirva, obedeça e seja abençoado em nome de Jesus. A segunda lição está baseada na eficácia desta oração. O texto diz em Jonas 2:2 o que ele fez. E diz o texto, ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Queridos, semana passada o pastor Gilson, quando pregava aqui nesse púlpito, fez uma afirmação muito verdadeira. Ele disse que existem orações que Deus responde na hora, no momento. Você ora e a resposta chega. Ele contou sobre um trabalho que ele acabou de orar, o telefone tocou. Mas ele também disse que tem orações que não são assim, não vêm instantaneamente, imediatamente, na hora que oramos. Veja, quem está contando essa história, escrevendo, é o próprio Jonas. Obviamente, se ele está contando depois que isso aconteceu. Sendo assim, fica claro que na situação de Jonas, a resposta demorou pelo menos 3 dias para chegar. Você concorda ou não? Se ele ficou 3 dias no ventre do peixe, 3 dias, essa resposta demorou. Nós não sabemos em que momento Jonas orou naquela circunstância que ele estava. Se fosse eu, só de ver o peixe vindo na minha direção, com a boca aberta, eu já estaria igual o crente quando vê dificuldade, clama de joelho, prometendo, mas eu não sei em que momento Jonas orou, mas ele orou, mas o texto é claro em dizer que demorou 3 dias para que aquela situação terminasse. Você fala, pastor, 3 dias é pouco, eu estou orando faz 13 anos por uma situação, pouco? Depende de onde você estiver. Se você estiver 3 dias na barriga de um peixe, sendo, como diz o texto, sacudido, tomando água na cabeça, rolando lá dentro, afundando, 3 dias deve ser bastante tempo para a gente ficar. E ele ficou lá por esse tempo. Agora, o mais importante aqui é compreender o que é que pôs fim àquela situação terrível. Não foi a força de Jonas. Ou você acha que foi ele esmurrando a barriga do peixe dentro para fora que fez o peixe jogar ele para fora? Não foi. Não foi a estratégia de Jonas. Vou procurar um buraco e saio daqui. Não foi o argumento de Jonas. Ele não sentou lá dentro e falou, peixe, por favor, vamos dialogar, entenda a minha situação. Não foi o argumento de Jonas. O que tirou Jonas daquela situação foi o quê? Resultado da sua oração. Isso nos mostra a eficácia da oração. E essa é a segunda verdade que eu e você precisamos entender sobre oração. A oração move o braço de Deus em nosso favor. Olha como você acredita nisso, é impressionante. O quanto você acredita. A oração move o braço de Deus em nosso favor. Já acreditou um pouco mais. Se você não crer nisso, na eficácia desta oração, neste nível, você não ora.
Se você acha que a oração é um negócio que você faz, eu vou ver se funciona. Vou ver se Deus, quem sabe, ouve. Ele pode não responder da maneira com que você gostaria, mas que a sua oração, feita em nome do Senhor Jesus, chega à presença dEle, não duvide porque chega. Chega. E ela tem poder, ela é eficaz para fazer. E aqui ela foi eficaz para reverter uma situação impossível. Querido, era impossível. Não tinha saída para aquela situação, senão algo extremamente extraordinário feito por Deus. Agora, eu creio verdadeiramente que essa situação vivida por esse homem chamado Jonas seja parecida muitas vezes com aquela que nós vivemos. Claro que não fisicamente nós podemos estar dentro de um peixe, mas, obviamente, nós podemos estar passando por situações e circunstâncias que nos fazem sentir o que ele sentia. Impotência diante da situação, falta de recursos para resolver, algo que passa por sobre a minha cabeça e que me faz afundar todo momento. Diz o texto que as algas se enrolavam no pescoço ao redor daquele homem. Talvez essa seja a sensação que você tem diante daquilo que você enfrenta. Eu não consigo me mover, isso me aperta, isso me prende, isso me paralisa. Mas, queridos, nós temos que entender que este homem, dentro desta situação, atravessando isso, decide orar a Deus, o seu Senhor e o seu Deus. E Deus ouve esta oração e responde essa oração. Então, se a sua situação for esta, parecida com a deste homem, se você estiver vivendo algo assim, ore, crendo que Deus ouve e Ele pode responder a sua oração. Creia nisso em nome de Jesus. Se não for baseado nessa verdade, eu e você não vamos orar. Se nós não entendermos assim, nós não vamos orar. Aquele homem estava no mais profundo mar, no mais profundo abismo do oceano, e ele ora e Deus ouve. Isso nos mostra que não importa onde eu e você estejamos, ore, clame, seguro, que Deus está ouvindo o seu clamor, a sua oração, e no tempo certo Ele vai agir em nome de Jesus. Não importa onde, não importa como, ore. A terceira verdade parte dessa perspectiva daquela oração. Qual é a perspectiva que esta oração dá a este homem? Se você continuar no texto, Jonas, capítulo 2, a partir do verso 3, ele começa dizendo assim: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele diz no 4, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até o fundamento dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Jonas agora vai nos ensinar a forma prática de como orar. A sua oração, a oração de Jonas aqui, ela começa reconhecendo algo que eu e você temos dificuldade em reconhecer. Ela começa reconhecendo que Deus o havia colocado naquela circunstância. Tem uns crentes aí, aqui não tem, mas que quando passa um problema, já bota a culpa no capeta. Só pode ser o Satanás. Para me colocar dentro desse peixe aqui, nessa circunstância, é o Satanás. O texto está dizendo que quem colocou ele lá foi Deus. Então, nós temos que entender que Deus coloca Jonas dentro daquele peixe. Essa perspectiva de Jonas é importante, pois, com essa declaração, Jonas está reconhecendo algo aqui. Ele está reconhecendo que o controle de Deus está sobre todas as coisas. Esse tal desse peixe está no controle de alguém. E esse alguém é Deus. Ele reconhece isso. Agora, por que essa perspectiva é importante quando nós oramos? Porque sem essa perspectiva, nós teremos um falso sentimento de que Deus não controla, não sabe e não tem propósito naquilo que eu e você estamos enfrentando.
Já teve essa sensação? Deus, de alguma maneira, deu uma saída. Naquele momento, o diabo me pegou. E agora, estou entregue à minha própria sorte. O que eu estou passando não tem sentido, não vai me levar a lugar nenhum. Isso vai me matar. Queridos, essa perspectiva é fundamental ser mudada. E essa é a terceira verdade sobre oração. A oração muda a nossa perspectiva. Quando nós oramos, Deus nos faz enxergar as coisas por uma outra perspectiva. E Jonas enxergou isso. Eu estou aqui, foi Deus que me pôs aqui, e Deus me pôs aqui por um propósito. Agora, quando você entende que Deus está no controle daquilo que você passa, sendo ela uma situação extremamente difícil ou não, você pode crer em algo. Aquilo que você está passando não tem como propósito destruir você, mas tem como propósito levar você a crescer, a amadurecer e a crer num Deus todo-poderoso que tem o controle da sua vida nas poderosas mãos dele. Não se desespere, isso vai me matar, porque se você é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, se matar, você estará com o Senhor para toda a eternidade. Ai, pastor, mas estava tão bom, o senhor foi falar isso agora. Estava assistindo essa semana um documentário do Billy Graham, e o Billy Graham dizia assim: me perguntam se eu tenho medo da morte, e a minha resposta é: eu anseio por ela, porque o dia que eu fechar os meus olhos aqui, eu estou seguro e certo de que eu abrirei na presença do meu Salvador. Eu não tenho pressa desse dia, queridos. O dia vai chegar, mas quando Deus nos põe numa prova, Ele não quer nos matar, Ele quer nos levar a conhecer mais dEle, a depender mais dEle e a obedecê-lo mais, para que a gente chegue no lugar que Ele tem preparado para nós. Creia nisso, queridos. Então a oração muda a nossa perspectiva. E Jonas descreve a sua situação, como ele fala da gravidade do que ele passa. Ele reconhece a culpa que ele tem por ter sido expulso da presença do Senhor. Ele descreve toda aquela situação que ele estava enrolado no fundo de uma situação, impotente diante de tudo aquilo. E é como eu disse, é possível que essa descrição se pareça com a situação de alguém que me ouve nessa noite, queridos. Pode ser que hoje você enfrente uma situação tão grave e você tenha responsabilidade por ela. Pastor, eu estou passando por isso, mas eu sei que fui responsável. Ou não, eu estou passando por isso e não consigo enxergar aonde eu fiz algo para passar por isso. Mas isso de alguma maneira chegou até a sua vida. Então, se isso aconteceu, querido, lembre-se, Deus está no controle desta situação. E eu e você precisamos fazer o quê em resposta a isso? Submeter a sua vida, as suas decisões a esse Deus e mudar a sua perspectiva sobre as lutas e adversidades, sabendo que se Deus é aquele que cuida da sua vida, Ele não vai deixar chegar a você dificuldade, luta que eu e você não possamos suportar. O braço dele está estendido, as mãos dele são firmes para nos sustentar, e ele tem algo bom, creia nisso em nome de Jesus. E por fim, o resultado daquela oração. Quando você olha Jonas capítulo 2, versículo 6, a partir da parte B do verso diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas termina sua narrativa nos mostrando com clareza agora os resultados extraordinários que a oração dele gerou. Deus concedeu a Jonas, por conta desta oração, sabe o quê? Uma nova oportunidade. E essa é a quarta e última verdade sobre oração que eu quero que você guarde no seu coração. A oração abre a porta para novos começos. Quando nós olhamos para isso, o texto diz que Jonas estava morrendo. Ele fala: diante da morte eu clamei ao Senhor.
impotente e sem nenhuma esperança, dentro daquele grande peixe, mas a oração feita a esse Deus pessoal, com fé, reconhecendo o erro que ele havia cometido, transformou um fim trágico em uma nova oportunidade. É isso que aconteceu como resultado dessa oração. Mas o importante é saber que, como parte do resultado, Jonas agradece a Deus e estabelece com Deus um compromisso. Queridos, entenda isso aqui. Quando nós vemos que Jonas entende que a situação era final, era terminal, ele ora, Deus fala para ele: te darei uma nova chance, mas a nova chance que eu te dou exige de você o reconhecimento e uma tomada de posição. Não existe vida cristã sem uma tomada de posição firme com esse Deus que nós chamamos de nosso Deus e nosso Senhor. Porque muitas vezes nós somos o povo da bênção. Vim aqui buscar a minha bênção. Vim aqui buscar o que eu estou precisando. Mas nós, antes de buscarmos a bênção, precisamos buscar o Deus da bênção. Antes de buscar a bênção, nós precisamos de submeter ao Deus da bênção, porque a bênção é resultado de obediência a Deus. Engasga, mas o homem sai. Sem obediência, ninguém verá a Deus. Nós temos que ser obedientes. E o que Deus quer levar Jonas a entender é isso. Você foi desobediente, mas eu tenho para você uma nova chance. Não para que você continue desobediente, mas para que você me obedeça e chegue ao lugar que eu tenho preparado para você. Nós vemos isso. E Jonas termina a sua oração com a resposta positiva de Deus ao seu pedido. Querido, ele foi tirado dali. Mas esse resultado, como eu disse, foi obtido por gratidão e um compromisso. Deus teve poder de enviar um grande peixe para engolir Jonas, sim ou não? Você não está duvidando ainda que foi Deus que mandou esse peixe, tá não? Tá não, né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Foi Deus que mandou o peixe. Tá, concorda comigo? Diga amém. Amém. Ótimo. Então, ele teve poder para enviar o grande peixe para engolir Jonas. Mas também ele teve poder para sustentar Jonas dentro daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. Porque ele não tem propósito de acabar com a sua vida. Ele está com você dentro do peixe, ele está com você no meio do seu problema, ele está com você na sua casa, ele está com você na sua diversidade, ele está com você na sua enfermidade, ele está com você no seu desemprego, ele está com você aonde quer que você esteja, porque ele é um Deus onipresente. Ele está, ele age, ele está. Você crê nisso? Deus faz com que aquele peixe então leve Jonas até um lugar seguro, uma praia, e delicadamente o peixe com a mão pega Jonas. Não. Ele diz que o peixe, a palavra é bonita, vomitou Jonas na praia. Imagina como ele saiu. Pense comigo, como é que ele saiu? Vomitado na praia. Mas, vomitado na praia, ele diz algo. Ele diz que, a partir dali, ele estava disposto a fazer o que tinha feito e que não tinha obedecido numa primeira vez. Deus concede a ele uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade deu a ele um novo começo. Toda vez que nós oramos, nós precisamos crer nisso. Que, se nós orarmos, Deus nos dará uma nova oportunidade e um novo começo. E talvez seja isso que você precise nessa noite. Talvez seja isso que você espera do Senhor nessa noite, queridos. Essas são 4 verdades sobre oração que nós aprendemos com Jonas e que precisam nos acompanhar para que continuemos firmes na oração sem jamais desanimar. Essas são as 4 verdades. E eu quero que você repita comigo. Podemos?
Vou ficar aqui de lado para que você possa ler. A oração vida por um Deus pessoal. A oração move o braço de Deus em nosso favor. A oração muda a nossa perspectiva. E a oração abre portas para novos começos. Anote isso. Guarde isso. A primeira verdade que nós temos hoje se refere a Deus ser o seu Deus, um Deus pessoal e o Senhor da sua vida. Será que todos vocês que me ouvem aqui, você que me ouve, talvez na transmissão desse culto, já tem esse Deus como seu Pai? Que você compreende que isso só é possível através da pessoa de Jesus e que para isso esse Jesus tem que ser o Senhor da sua vida e que para isso você tem que convidar esse Jesus para ser esse Senhor? Você precisa crer quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe nenhum outro que leve ao Pai, nenhum outro. E para que a sua oração chegue a Deus, ela precisa passar por Jesus, o Senhor e o Salvador da sua vida. Você já o convidou? Já o recebeu como seu Senhor, o seu Deus pessoal, o seu Pai? Se você não fez isso, chegou o dia de fazer. Hoje, o Senhor espera que você tome essa decisão. E também, talvez você esteja enfrentando algo extremamente difícil já no começo desse ano, ou que vem trazendo de anos anteriores. Como disse, você não está literalmente dentro de um grande peixe, no ventre de um grande peixe, mas no centro de uma grande dificuldade. Sendo assim, eu quero convidar você a vir para frente, para que nós oremos juntos, declarando essas 4 verdades, na certeza de que Deus espera e se agrada da nossa oração, quando nós reconhecemos essas verdades como necessárias para a nossa vida de oração. Então, se você atravessa hoje algo difícil e quer orar comigo, eu te convido a vir aqui à frente, para que possamos orar. E também, pode vir. Eu quero que você pode estar aqui ou ainda sentado aí. Se você hoje então reconhecendo que Deus precisa ser o seu Deus pessoal e Ele ainda não é, porque você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu queria que você só desse um sinal com a sua mão, para que eu pudesse orar por você. Se nessa noite, você entendendo isso, e não tendo feito isso, tem esse desejo, levanta a sua mão onde você está, recebendo esse Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Só para que eu possa ver, levante a sua mão, aqui na minha direita, diante de mim, aqui. Alguém que nessa noite tem essa decisão, do meu lado esquerdo, levanta a sua mão, aonde você está, se você ainda não fez isso. Estão convictos da salvação que receberam do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. E eu gostaria que essa oração que eu farei fosse repetida por todos que estão aqui na frente. Que você repita após mim esta oração dizendo assim: Senhor meu Deus, o Senhor é meu Pai, o meu Deus pessoal. Através de Jesus, sou teu filho. E eu creio que esta oração que eu faço, em nome de Jesus, move o teu braço em meu favor. Eu oro para que o Senhor mude a minha perspectiva sobre problemas e adversidades, para que eu saiba que mesmo em meio a isso, o Senhor é quem controla todas as coisas sobre a minha vida. E eu te agradeço
porque sei que esta oração que faço abre as portas para um novo começo. Me deixa orar. Senhor, bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos pela restauração que ela nos traz, te agradecemos pela segurança, Senhor, que esta palavra, Senhor, nos dá, sabendo que a oração é essa disciplina tão poderosa que nos coloca diante do teu altar, diante do teu trono de graça e de glória, e que o Senhor, ouvindo a nossa oração, tem para nós respostas, milagres, transformações, e que tudo isso nos chegará às mãos ao teu tempo, da tua forma e segundo a tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, e a oração é o nosso alimento. Que possamos passar tempo na tua presença, crendo em tudo que a oração pode, porque ela pode tudo aquilo que o Senhor pode. Nós te agradecemos e tomamos posse disso para a nossa vida, orando com gratidão, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus.